Mas é incrível como os óleos essenciais, a gente pega um e ele consegue ajudar num todo dentro do nosso corpo. Às vezes tu tá usando para uma determinada coisa e você tá ajudando outras muitas dentro do corpo. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Né? O cedro e a cássia. E começando então pela cássia. Existe uma questão de que muitas vezes as pessoas não conhecem. Existe a canela verdadeira e existe a canela falsa. E a cássia é a nossa canela verdadeira. Ela tem uns componentes químicos de uns nomes bem compridos, que se chama cinnamaldeído, em português, né? Ali acaba que eles colocam de uma forma diferente, mas esse composto químico, ele é responsável dentro da canela pelo odor, né, da canela, que a gente sente aquele cheirinho gostoso e aquele conforto, vem deste composto químico. E o outro composto químico, que é o acetato dessa canela, é responsável pelas gorduras boas para o nosso corpo. Então, dentro da canela, nós adquirimos essa gordura que ela é extremamente um máximo para o nosso corpo. Então, essa é a árvore, para quem não conhecia, essa é a árvore da cássia. A parte da planta que é retirado o óleo é da casca, essa corzinha meio alaranjada, puxada para o marrom, maravilhosa e linda. E o método de extração é destilação a vapor. Então, para quem não conhecia, eu tentei procurar o máximo de imagens para que a gente, porque às vezes dá uma curiosidade para saber como que é feito, né? Então, eles têm esses grandes tonéis, que parecem tonéis, eles fecham e depois é colocado a vapor para retirar o óleo. Então, até eu conseguir uma imagem mais ou menos da forma como eles fariam em laboratório. Se vocês repararem aqui, ó, primeiro é feito o vapor, que faz com que a planta ficaria mais ou menos nessa localização, para que o óleo seja extraído e colocado diretamente neste local. Tá? Então, assim, Até amanhã, tá? Então, é bem interessante a forma como é feito essa destilação a vapor, para que a gente consiga ter esse óleo tão puro, né? E fora que a gente sabe que depois que é extraído esses óleos, eles fazem toda a qualidade desse óleo também. Então, a cássia, ela tem muitos, muitos benefícios para dar o bem-estar para o nosso corpo. E ela já é conhecida há muitos anos, assim como o nosso frankincense, que é da época do Velho Testamento, né? A cássia também é dessa época. Então, ela foi citada, é um dos poucos óleos que também foram citados como utilizado naquela época. Então, a gente sabe que o aroma dela é muito forte, ela acaba provocando uma sensação de calma dentro de nós e também como ela tem propriedades aquecedoras, quando coloca uma gotinha num chá, ou quando a gente coloca no difusor, a sensação do nosso corpo estar aquecendo. Então, ele é ótimo, principalmente para as épocas de frio. Isso não quer dizer que nós não vamos utilizar também no verão. Nós vamos usar. Mas na época de frio, ela é incrível para ser utilizada e até mesclada com muitos outros óleos, que ela tem essa capacidade de se mesclar com outros, como o gengibre e tantos outros que têm um sabor bom para estar tanto nos aquecendo no inverno, como auxiliando também nas questões do nosso organismo. Então, se nós formos ver, a cássia, ela tem várias coisas que vão nos ajudar. O primeiro lá em cima que eu coloquei foi o suporte imunológico. Para quem conhece minhas aulas, é sempre a primeira coisa que eu falo, porque eu acho incrível como os óleos essenciais, eles conseguem, na maioria deles, auxiliar no sistema imunológico, porque isso é muito importante para o nosso corpo. A nossa saúde depende da saúde dos nossos órgãos, da saúde da nossa mente. Então, esse óleo, ele dá esse suporte.
Então, ele reforça o nosso sistema cardiovascular, é o nosso coração, que é uma bomba que vai levar o sangue para todo o corpo, então ele precisa ter força, ele precisa ser auxiliado também. Ele estimula a circulação sanguínea, justamente porque ele reforça o sistema cardiovascular. O fato dele ser um suporte imunológico é porque nós também encontramos que ele é antifúngico, antiviral, antisséptico, ele é antibacteriano. Então, quando nós somos afastados das bactérias, ele já vai auxiliar nisso. Ele é antioxidante, ou seja, ele ajuda nossas células a ficarem jovens, e a renovar novas células e retardar o processo da morte das células, que é uma forma natural do nosso corpo também. Digestão saudável, ele é calmante, antidepressivo, ele ajuda o nosso sistema renal, anti-inflamatório, acelera o metabolismo e equilibra o nível de insulina, além da redução de colesterol. Então, nós vamos pegar alguns desses para nós conversarmos hoje. Mas uma coisa bem interessante que eu preciso reforçar agora no início para vocês é que a cássia, ela é maravilhosa, mas nós precisamos ter alguns cuidados. Então, base daquilo que nós vamos passar para a pessoa é conhecer também o que um óleo ele é bom, mas por causa de algumas doenças que a pessoa tem, às vezes não seria o óleo mais indicado. Por exemplo, uma pessoa que tem problema renal, que faz muitos exames ou uso de muita medicação, ela precisa usar de forma moderada. Quem tem problema de fígado também precisa utilizar de forma moderada. A forma mais correta para o nosso organismo, para qualquer medicação que vai sobrecarregar, é você sempre falar para a pessoa utilizar uma semana sim e uma semana não, porque ela vai fazer com que o nosso corpo seja ajudado durante aquela semana e na outra semana o corpo vai repousar para que na outra semana ela possa receber novamente aquela química natural para o corpo e estimular o que é bom, né? Então, a cássia, ela é incrível nessa parte. Sempre é bom perguntar para quem toma anticoagulante. Geralmente são pessoas que têm alguns problemas que é muito conhecido popularmente como trombos nas pernas, ou que já fez cirurgia cardíaca e toma anticoagulante, que também precisa se tomar em quantidades pequenas, tá? E isso até mesmo o próprio chá que eles compram, a canela em tal, para fazer, é preciso também tomar cuidado. Ainda mais a cássia, que é um óleo tão puro. Então, vamos começar a falar um pouquinho, então, separadamente de algumas coisas. Então, o que eu já tinha falado para vocês, que é o sistema imunológico, né? Ele garante proteção do nosso corpo contra infecções. Então, o cássia, sendo antifúngico, antiviral, antisséptico e antibacteriano, ele vai afastar do nosso corpo todas essas bactérias, todos esses vírus, ou pelo menos diminuir a entrada deles no nosso corpo. E a gente sabe que nós temos um perfeitinho que é o Longard, né? E dentro do Longard nós temos a cássia. E até mesmo o alecrim, que está aqui no cantinho, que é um antitumoral, fortalece, assim como o cravo, que é poderosíssimo também, a laranja, o eucalipto. Então, assim, a junção da cássia junto com esses outros é uma forma mais eficaz. Claro, se a pessoa não tiver o Longard, ela consegue sim ajudar com a cássia também o corpo dela. Então, agora nós vamos falar sobre metabolismo. Muita gente vai gostar dessa parte porque é sobre emagrecer. Eu tive uma aula sobre emagrecer, eu vou precisar seguir todos esses conselhos que eu estudei. Eu quero muito emagrecer. Então, o metabolismo é como se nós fôssemos uma caixinha. E dentro dessa caixinha tivesse muitas coisas, né? Então, ela está em constante movimento. Então, nós precisamos estar mexendo nesses itens dentro da caixinha de vez em quando e estruturar elas para que elas consigam produzir energia. Então, vamos entender melhor, então, aqui, ó. O óleo de cássia é um termogênico. Muitas de vocês, ou de vocês, né, meninos e meninas,
já ouviram falar que, eu preciso de um termogênico para emagrecer. Existem os termogênicos naturais e existem os termogênicos que são feitos em laboratório. Então, que nós possamos buscar o que é natural, porque tudo aquilo que é feito em laboratório, ele vai acabar ajudando, mas ele vai prejudicar de outra forma. Então, geralmente os termogênicos que são artificiais, em excesso, eles podem causar problemas renais terríveis. Então, assim, eu já vi muitas pessoas na UTI por conta de excesso de medicamento para emagrecer, desses estimulantes que aceleram o metabolismo de forma artificial. Então, não é legal. Às vezes, infelizmente, acaba perdendo rim, tendo que fazer todo um processo tão difícil, né, de transplante. Então, assim, isso eu já vi com os meus próprios olhos. Já o termogênico natural, ele está ligado ao que é o nosso corpo. Ele vem da terra, ele é natural. E claro que tudo que em excesso vai prejudicar. Mas, se nós tomarmos ele da forma correta, ele vai produzir calor no nosso organismo, ele vai produzir energia para nós. Então, ele vai acelerar o nosso metabolismo e ele vai fazer gasto calórico. Porque quando nós colocamos um termogênico, o nosso organismo ele tem mais dificuldade de quebrar ah, é, essas moléculas. Então, o nosso organismo tem que trabalhar muito, muito e muito, muito mais. E nisso a gente tem um gasto energético e aí a gente consegue tirar as calorias do nosso corpo. Então, é bem importante a gente entender que esses óleos, tanto cássia como outros que eu vou mostrar para vocês aqui juntos, eles se tornam poderosos termogênicos. Se você misturar a cássia com gengibre, com o limão, com a pimenta preta, vocês vão ter o que é perfeito para acelerar o metabolismo de vocês. Ele é incrível como ele beneficia o corpo. Porque não adianta só você acelerar o teu metabolismo, você precisa limpar o seu organismo. Então, nós temos ali o limão, que ele faz a limpeza do nosso organismo, ele faz a limpeza do nosso intestino, para que a gente consiga receber essa termogenia da cássia, do gengibre e da pimenta preta. E nós temos né, que é o Smart Sasse, que ele tem a cássia, o gengibre, tem o limão e tem o hortelã-pimenta. Só não tem a pimenta preta ali junto. Mas a gente pode estar mesclando, pode só usar Smart Sasse com pimenta preta, ou pode usar esses óleos que eu tenho em casa para estar fazendo essa sinergia, para estar fazendo essa mistura, para ajudar com o meu corpo. Então, é incrível como ele auxilia o corpo. Então, assim, é sempre bom lembrar que quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente não pode falar só sobre acelerar o metabolismo. Você precisa limpar o teu organismo também para que seja eficaz. Porque, assim, não adiantou. Eu tomei o cássia, eu tomei o gengibre, eu tomei lá a pimenta preta, mas não ajudou muito. Mas você limpou o teu organismo? Se você não usou o lemon, ou se você não usou outro óleo que auxilia nessa parte, não vai ter um efeito rápido e eficaz como você gostaria que fosse. Tá, então, tem alguma pergunta desse assunto anterior aqui? Ninguém? Vou passar para o próximo. Tem uma pergunta ali, Cindy, da Flávia. Cássia é para ser ingerido em cápsula? Olha, como ele é considerado corrosivo, de preferência, se vocês forem fazer, por exemplo, essa mistura da cássia, do gengibre, do limão e da pimenta preta, de preferência colocar em cápsula. Mas nada te impede, por exemplo, se você usar só a cássia no teu chá, você pode colocar uma gotinha e misturar, você pode estar tomando a cássia. Eu vou estar falando sobre diabetes, a cássia, ela pode substituir o açúcar. Não só para quem é diabético, mas para qualquer pessoa. Eu quero colocar, por exemplo, uma gotinha em cima de uma banana ou de qualquer coisa que vocês utilizariam o açúcar, vocês podem estar colocando a cássia.
É claro que eu não vou pingar diretamente na minha boca, porque ele vai queimar minha mucosa. Mas se vocês, por exemplo, fizerem um chá quentinho, colocar uma gotinha de cássia e der aquela misturada, além de vocês conseguirem sentir o cheirinho, o vapor, que já vai estar fazendo a função do difusor, vocês também vão estar ingerindo ela de forma segura. Ô, Karina, eu não tô conseguindo abrir as perguntas. Se tu quiser, tipo, ir me falando as perguntas ali, tu pode me falando, tá? Tu pode dar a sequência, daí no final a gente responde todas elas. Então tá. Tá bom? Tá bom. Então, o reumatismo agora. É uma dor, para quem tem é terrível, para quem conhece, quem que tem também é terrível. E o reumatismo, ele não é só um tipo, ele tem várias outras vertentes, né? Então, é chamada de doenças reumáticas. Então, artrose, artrite reumatoide, lúpus, gota, osteoporose, tendinites, bursites, fibromialgia. Então, tudo isso causa uma dor muito grande na pessoa, né? Vai pegar articulações, vai pegar ossos, vai pegar músculos, e geralmente articulações, músculos e ossos, geralmente não, sempre, é responsável por nossos movimentos. Se você vai deitar, vai doer, se você vai levantar, vai doer, se você precisa praticar alguma atividade física para ajudar o teu corpo, vai doer. Então, se nós temos algo para auxiliar, vai ser bom, porque a cássia, ele é analgésico, o que vai ajudar na questão da dor. Ele é anti-inflamatório, porque a doença reumática, ela é considerado também algo que é inflamatório, que produz inflamação no corpo. Porque às vezes a pessoa sente tanta dor naqueles locais e é tão afetado que pode criar sim uma inflamação naquele local. Então ele vai ajudar. Então a cássia, ele é antioxidante, ele vai renovar as células, ele vai ajudar com que de repente essa doença de certa forma não progrida de forma tão rápido. A gente não sabe como que é o corpo da pessoa, de repente vai estagnar, de repente só vai ajudar no dia a dia com a situação. Nesse caso do reumatismo, as pessoas sentem tanta dor que elas entram em depressão. Então, a cássia, ela também já auxilia na questão depressiva. E estimula a circulação sanguínea, que é muito importante nessa questão do reumatismo, para levar mais rapidamente essa química do óleo. E uma coisa muito importante que nós não podemos deixar falar para as pessoas é delas abandonarem os remédios normais que elas tomam no dia a dia, né? Elas nunca falar para ela parar. O que ela pode é incluir essa terapia incrível que são os óleos essenciais no dia a dia dela, para auxiliar, né? E talvez muitas vezes para suprir aquilo que está faltando, né? Então a cássia, ela é incrível para a parte reumática. Lembrando que vocês podem estar misturando com óleo carreador ou com creme natural que dá para comprar nas farmácias, sem cheiro, para estar incluindo a cássia, para estar passando em cima dessas regiões dolorosas. Lembrando nunca passar ele puro, sempre misturado, sempre diluído com óleo carreador ou com um creme que não tenha cheiro, que seja mais natural, para estar passando. Tá, agora nós vamos falar sobre colesterol. Eu estava pesquisando um óleo para indicar para o meu pai, né? Meu pai tem diabetes e geralmente quando ele faz exames assim, às vezes os triglicerídeos dele tá muito alto. Então essa palavra triglicerídeos, quando ele está muito alto, ele é o colesterol ruim que as pessoas falam, e quando ele está no muito baixo, é o colesterol baixo. Então nós precisamos dele no nosso corpo desde que ele esteja dentro do valor permitido, porque ele é uma reserva de energia para o nosso corpo. Gordura é uma reserva de energia para o nosso corpo, mas ela não pode estar em excesso. Se vocês olharem aqui nesse videozinho, vocês vão ver aqui, ó, tá muito bloqueado, né? Essas partes do sangue,
ela tenta passar, mas está tão bloqueado o nosso vaso que com o tempo ela fecha completamente. E isso prejudica muito o nosso corpo. Isso pode dar infarto, isso pode acabar deixando de fornecer oxigênio para o nosso cérebro, causando um AVC, alguma coisa, porque com o tempo isso pode estimular. Aqui do lado, se vocês verem de uma forma mais por cima, vocês veem como que acumula as hemácias, que faz parte do nosso sangue, ela vai acumulando porque não tem como passar por cima da gordura. Então, isso prejudica muito o nosso corpo. Então, o que o Cássia vai ajudar? Porque ele vai reforçar nosso sistema cardiovascular, acelerando o nosso metabolismo. Ele também vai ajudar a fazer queima de gordura, para que não haja esse acúmulo dentro dos nossos vasos. E estimulação sanguínea para que o fluxo sanguíneo ele passe de forma adequada. Porque às vezes tem pessoas que têm um fluxo sanguíneo muito rápido ou muito lento, que pode causar pressão ou baixa ou pressão muito alta. Então, eles precisam de um estimulante de circulação sanguínea. No caso, o Cássia também auxilia para quem tem pressão alta. Então, isso é importante lembrar. E para o colesterol, diminuir o consumo de açúcar. O Cássia, ele diminui o açúcar do sangue. Então, ele já vai auxiliar nisso. Ele vai diminuir a pessoa vai diminuir a ingestão de carboidratos, ou se é aquela pessoa que não é muito regrada, o Cássia também faz a quebra dessas gorduras. Fazer 30 minutos de exercício por dia é importante. O Cássia ele vai acelerar o metabolismo. Então, esses 30 minutos acaba virando 1 hora de exercício. Você dobra a tua capacidade do exercício físico. E fala ali que precisa consumir gordura boa. Então, o próprio Cássia vai ajudar a quebra de gordura que tiver em excesso no corpo, porque nós precisamos cuidar do nosso coração, né? Eu até achei essa imagem aqui do nosso coração brotando raizinhas, e é realmente isso. Se nós cuidarmos do nosso coração, nós vamos colher muitos frutos bons para o nosso corpo, porque tudo é ali, coração, nosso intestino, se nós cuidarmos bem dele, do nosso cérebro, o nosso corpo vai dar uma resposta positiva para nós. Então, agora vou falar também sobre a diabetes. Então, a falta de insulina ou a incapacidade de produzir insulina, essa é a diabetes, porque aí faz um aumento do açúcar no sangue, que é a glicose. Então, a Cássia, ela vai prevenir a diabetes, ou seja, quem não tem, ele vai reduzir o açúcar no sangue para que isso não venha acontecer, como para quem tem. Eu acho que 5 metros. Como para quem tem. Eu acho que estragou. É o 4,95 por 2. Não, 3. Só um minuto que eu vou encontrar quem é que está com o microfone. Pronto. Tá. E tanto para quem tem a diabetes, ele vai ajudar na redução da glicemia, da forma como também vai diminuir esse açúcar no sangue da pessoa, porque acaba acontecendo da pessoa, porque não é só o doce, gente. A pessoa que é diabética tá na fruta, tá no pão, tá em tudo. A glicose se transforma dentro do nosso corpo. Então, ele vai reduzir essa questão do açúcar. Então, para o diabético, ele pode substituir o açúcar pela Cássia, porque ele é muito doce. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de experimentar, mas uma gota, ele adoça muito, muito mesmo. E eu pedi um Cássia para o meu pai, e ele estava usando, e sim, diminuiu bastante a questão da glicemia dele, melhorou muito. Eu notei a diferença nele, sabe? Então, ele vai equilibrar os níveis de açúcar no organismo. E junto com o Cássia, para quem é diabético, é importante também aquela questão da limpeza do organismo, que seria o limão siciliano, que é o lemon, e o peppermint. Por que o peppermint? Porque ele ajuda na compulsão alimentar. Ele vai ajudar com que a pessoa tenha menos vontade de buscar comer aquele doce ou de comer aquilo que vai estar fazendo mal para o corpo. O peppermint,
é importante lembrar que se você pinga ele sublingual ou em cima da língua, melhor ainda, ele vai se espalhar por essas papilas da nossa língua e ele vai ficar ali. Porque quem já colocou peppermint na boca, a gente sabe que fica, às vezes, a tarde toda com aquele gostinho do peppermint na boca. E muitas vezes, o nosso cérebro, quando a gente está querendo comer um doce, passa informação, e a gente não tem nenhum sabor na boca, não fica ali, você fica querendo mais doce, mais doce. E o peppermint, ele fixa. Então, é por isso que ele ajuda muito com a questão da compulsão alimentar. Aqui, se vocês verem aqui nessa imagem aqui, ó, isso aqui é como se fosse um receptor da insulina, esses roxinhos. E eles vão estar absorvendo ali, né, ó, tá vendo? Da insulina para que a glicose entre e dê energia para o corpo. Então, quando a pessoa não tem isso aqui, ela precisa ser estimulada de outra forma, que é o cássia. Uma proteína dela, uma proteína química, ela estimula a produção desse receptor da insulina. Então, ele é incrível. Então, algumas outras dicas da cássia, para a gente já passar para o cedro, é que o óleo essencial de cássia, ele é energizante e estimula o nosso cérebro. Então, ele deixa o nosso cérebro feliz, ele nos dá essa felicidade que está aqui, ó, do cérebro dançando aqui no cantinho, para que a gente tenha mais disposição no dia a dia. Outra coisa é sobre as mulheres que têm muita dor no período menstrual, que tem muita cólica. Por quê? O que que acontece? Se vocês olharem aqui do lado, ó, tá vendo? Tá normal, né? E aí acumula esse sangue normal preparando para o embrião. E aí quando não é formado um nenenzinho ali, é colocado, liberado, né, um hormônio que vai forçar esse sangue sair dali de dentro. E é esse forçar o sangue sair dali de dentro que nós temos muita dor, muita dor. E se nós tomamos o cássia, ele vai dilatar os vasos sanguíneos, fazendo com que essa dor seja amenizada. Isso de forma de ingestão. Mas também o cássia, ele pode ser passado nessa parte do ventre para estar aliviando as dores também desse período menstrual. Se quiser, ou tem o Deep Blue, mas eu não tenho Deep Blue, mas eu tenho cássia, eu tenho cravo. Mistura esses dois óleos com óleo carreador, com um creminho e passa nessa região. Então, ele promove saúde digestiva, gases, algo que a gente comeu, ele vai, às vezes em excesso, como ele vai fazer a quebra de gordura, então às vezes ele vai evitar muitos problemas gastrointestinais, né? A gente vai ter esse intestino feliz aqui, orgulhoso. Ele vai relaxar o corpo com uma massagem, com aquele cheiro, porque ao mesmo tempo que você vai passar no corpo, você já vai estar inalando, já vai estar estimulando a parte nervosa do nosso cérebro, mandando informação de que nós precisamos relaxar, vai passar no corpo. E a própria questão de você passar o óleo de cássia no corpo, ele vai estimular a abrir esses vasos sanguíneos, e o sangue vai fluir de uma forma tão melhor que você vai se sentir mais relaxado num dia cansativo que você teve, passar nas pernas e levantar. Quem sofre de extremidades frias, ou seja, no inverno o dedo parece um picolé, ou o pé, porque eu sofro disso. Eu posso estar com 3, 4 cobertor e meu pé continua congelado. As minhas mãos estão sempre congeladas. E vocês podem estar colocando umas gotinhas dentro de um creme e tá passando nas mãos, no pé, e vai aquecer essas regiões, porque vai estimular também a questão do vaso sanguíneo nessa região e vai esquentar também. Então, acabou essa questão das extremidades frias durante o inverno. Então, esse foi sobre a cássia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cedro. Então, o cedro, ele também tem seus componentes químicos únicos, que é do cedro. O método de extração dele também é destilação a vapor.
A parte da planta é a madeira, e os benefícios primários que a gente sempre ouve falar é que ele ajuda a relaxar e ele também mantém a nossa pele saudável. O cedro, ele tem um aroma acolhedor, amadeirado, único. Para quem já utilizou ele, a impressão é de que tem um aroma próprio dele que não se identifica com mais nenhum. E ele é uma árvore que cresce só em locais de clima frio, de regiões de altitude muito elevada, e as árvores geralmente costumam até 30 metros de altura para mais. Então, ele sempre vai estar, até mesmo experiências de pessoas que vão até esses locais ou chegam perto dessas árvores, porque ela tem um cheiro muito forte dela mesmo também, diz que traz calma e tranquilidade. Então, assim como o cássia, ele tem muito, mas muitos benefícios. Reduz queda de cabelo, na questão da pele, ele é expectorante, até vou falar porque não foi uma das coisas que eu coloquei ali para falar como principal, mas ele vai abrir vias aéreas, ele ajuda para quem tem rinite, bronquite, tosse, sinusite também. Ele é antisséptico para quem tem gengivite ou está com algum problema na boca. Fazer o bochecho com o cedro é incrível também, assim como tem outros óleos, mas ele é um antisséptico poderoso. Ele fortalece os músculos, que é muito importante. Ele tem um suporte para asma, para quem tem asma. Então, para colocar ele no difusor ou a pessoa cheirar é incrível. Assim como o cássia, ele também é um protetor das nossas células. Ele é antidepressivo, ele alivia tensões, ele ajuda com foco, ele é anti-inflamatório. E nós vamos falar sobre algumas coisas bem importantes sobre ele. Ali também ele é repelente. Ele pode ser usado também como repelente. E antes de passar para os assuntos, eu até, antes de começar a aula, eu vi uma informação que é bem importante. Para quem tem infecção urinária de repetição, que sempre está acontecendo, o cedro, ele é maravilhoso. Pelo fato dele ser diurético, a pessoa também que sempre tem muito inchaço, ele ajuda com esse inchaço justamente por ele ser diurético. Muitas vezes, o que causa essa infecção urinária recorrente é a pessoa não conseguir liberar esse excesso de líquido ou ter uma infecção nas regiões que faz com que funcione a parte do sistema urinário. Por ele ser anti-inflamatório, ele também vai ajudar nessa questão. Então tá, vamos começar a falar sobre as emoções. Nós temos muitas emoções, né? Ali tem o desespero, tem muitas pessoas que, por questões, às vezes pode ficar meio desesperada, raiva, tristeza, que envolve a depressão, que envolve os problemas do dia a dia, que também é do corpo, cansaço físico de quem trabalha o dia inteiro ou trabalha demais, insônia, e tudo isso prejudica o nosso corpo. Então, o cedro, ele é espetacular para essa questão das emoções. Ele tem um suporte neurológico que é fantástico. Eu amei aprender sobre o suporte neurológico deles. Nessa figura aqui do canto, se vocês olharem, isso aqui simula um AVC, que está ali latente, e por alguma questão de nervosismo, a pessoa também não está nem fazendo muita força física, mas ele rompe. Então, pessoas que sofrem AVC, o cedro, ele é espetacular. Ele vai fazer regeneração celular dessa área que foi afetada, dessa área que foi machucada. Ele vai produzir uma saúde neurológica melhor para evitar que a pessoa tenha isso novamente de uma forma recorrente. Às vezes a pessoa tem tendência para isso, acaba acontecendo. Ele também ajuda com déficit de atenção e TDAH. São duas coisas muito importantes porque o adulto muitas vezes tem, mas é mais fácil de diagnosticar. Mas eu confesso para vocês que eu fico até emocionada de falar quando isso acontece com crianças. E as pessoas não compreendem, porque eles não conseguem falar aquilo
que eles estão sentindo muitas vezes. Às vezes tem crianças que conseguem, mas são poucas. Não são todas que conseguem, ainda mais aquelas que sofrem com déficit de atenção e TDAH. Eles não têm foco para nada. Então, você não quer estudar, você não quer terminar de fazer a leitura. Às vezes até o professor pode estar preparado para isso, para reconhecer, como não pode. Os pais podem não reconhecer isso na criança e muitas vezes ainda falar coisas negativas para essa criança, mas eles não conseguem ter foco. As atividades, eles às vezes podem chegar até quase no final, mas eles não conseguem terminar. Eles não conseguem sossegar, ficar sentado numa carteira ou ficar em pé muito tempo, eles têm que ficar andando. Qualquer barulho pode distrair. Não existe essa coisa de esperar a minha vez na fila, não existe isso para eles. É uma questão do corpo, eles não conseguem controlar isso. E o TDAH, ele pode ser ou a criança completamente parada na dela, como ele pode ainda ter hiperatividade junto. Então, o que o cedro faz? Esse milagre na vida das crianças. Ele ajuda a acalmar a criança. Porque acalmar é uma parte muito importante para que eles consigam ter foco, para que eles consigam entender as dificuldades. Se vocês olharem nessa figura do meio, a criança, ela tem tanta coisa que ela está pensando em uma única atividade. Ela está pensando numa brincadeira, numa música, ou no relógio que ele viu em cima de algum lugar, no livro, nas letras, em números, em comida, é tudo ao mesmo tempo. E essas crianças precisam do suporte de algo que vai estimular algo no cérebro que vai ajudá-las. Até eu vou falar mais a respeito disso no próximo slide, mas antes, para finalizar aqui, tem a questão da convulsão. Muitas vezes, a convulsão, ela pode ser causada por fator de estresse. Isso não é em todos os casos. Às vezes existem problemas que podem causar convulsão, mas se a pessoa consegue ter esse neurotransmissor que o cérebro coloca no cérebro para acalmar, pode ser que evite as convulsões de repetição na criança ou no adulto. Tá. Então, existe uma coisa chamada GABA no cérebro. Quando esse GABA ele está bem pouquinho no nosso cérebro, é o que acontece a gente não conseguir se acalmar, é o que acontece da gente, às vezes, ter problemas. Então, assim, o nosso corpo, ele tem vários neurotransmissores. É como se fosse quando a gente acende e apaga a luz do quarto, tem esse botão, certo? O nosso corpo também tem esse botão acende e apaga desses neurotransmissores. Então, adrenalina, noradrenalina, dopamina, cada um desses aqui, ó, a ocitocina, é um que a gente conhece muito na hora de estimular o parto. A gente precisa desse acender e esse apagar no nosso corpo o tempo todo, o dia inteiro. E muitas pessoas não conhecem o GABA. O GABA, ele é um dos principais para estar fazendo o papel de acalmar os nervos, para parar um pouco o nosso sistema nervoso central. Essas crianças ou os adultos que têm esses transtornos neurológicos, eles precisam de algo para parar, para frear toda essa bagunça que está acontecendo no cérebro para que aconteça o momento de calma, o momento de relaxamento, para que exista foco mental, para que acabe a ansiedade, para que acabe com todos os problemas de epilepsia e convulsão que a pessoa pode ter, causada por um cérebro que não para, por um cérebro que está constantemente sofrendo. Então, é claro, a gente pode estar usando o cedro, mas é importante lembrar que isso também é estimulado por uma boa alimentação, por exercícios físicos, assim como todos esses botãozinhos de acender e apagar que nós precisamos para o nosso corpo. Então, o cedro, gente, eu achei ele espetacular. Além dessa parte do cérebro, ele é incrível para a nossa pele,
Ele rejuvenesce, como a Karine falou sobre os óleos que ela usa. É um óleo também espetacular para rejuvenescer, regenerar a nossa pele. Ele hidrata, ele recupera. Às vezes a gente tem essas glândulas sebáceas. Se vocês olharem essa imagem aqui do ladinho, a glândula sebácea está aqui. Ela libera um sebinho mesmo. E esse sebo é o que vai dar vida para a nossa pele, lubrificar, impermeabilizar para que as coisas que vêm de fora, qualquer tipo, a bactéria não entre na nossa pele. A gente precisa de pequenas proporções desse sebo no nosso rosto. Às vezes acontece de ser a mais que provoca acne, que o cedro é ótimo para questão de quem tem acne também. E além de proporcionar essa parte de regenerar a pele e rejuvenescer, ele também é bom para as pessoas que têm micose, para quem tem psoríase ou alergias de pele no geral, pele seca também, ele vai ajudar nessa questão. Uma coisa importante, pessoal, eu sei que são imagens assim bem chocantes, mas no meu tempo de profissão, eu vi muitas pernas, eu vi muitos braços, eu vi muitos dedos com esse tipo de ferida. E como eu queria ter um cedro com orégano para estar lavando essas feridas com esses dois, a proporção desses dois utilizadas numa ferida infectada dessa vai ajudar a cicatrizar melhor, vai ajudar a sarar melhor. Claro, mais para frente, quando a gente vê que não está mais infectada, misturar o cedro com lavanda ali naquele local para começar a fechar, para cicatrizar. Tem muitas pessoas que eu já vi, assim, pessoas idosas que passam por isso e dói muito. Então, é uma forma de auxiliar e acrescentar no tratamento de úlceras e feridas infectadas. A saúde capilar. Então, tem diversos, né? Queda de cabelo, calvície, caspa, seborreia. Mas eu quero que vocês atentem para essa imagem. Isso se chama dermatite seborreica. É muito difícil conseguir um tratamento para que ajude. O meu marido, ele começou a ter dermatite e realmente fica assim, ó, constrangedor. A pessoa, não adianta pentear, ela termina de lavar o cabelo e secar e já tá assim, desse jeito. Então, a primeira vez nós fizemos tratamento com melaleuca, misturado com um olhinho carreador, e ele passou no couro cabeludo. 2 vezes que ele utilizou e ele já estava muito, muito melhor. E não voltou. Tipo, acho que 3 ou 4 meses depois, começou a querer dar uma casquinha, mas assim, não voltou. E a gente passou novamente como forma preventiva. E eu fico pensando, se eu já tivesse conhecido o cedro na época, eu tinha misturado também para estar auxiliando nessa parte de regenerar junto com melaleuca. Mas não só para tratamento, mas como prevenção. Eu quero ter o cabelo bonito. Eu sou calvo, eu quero que o meu cabelo nasça. Então, misturar o cedro com melaleuca e o alecrim, que é o rosemary, eles são espetaculares. Esse trio, para colocar num creme ou num shampoo, eles são ótimos. Então, é isso. Essa foi a aula, gente. Eu espero que... Eu queria ter falado mais coisas, eu acho que até passei do tempo. Mas, assim, são óleos incríveis, incríveis. Eu amei preparar a aula sobre eles, sabe?